Olá! Hoje eu vou comentar o speed part de alguns desenhos, de rascunhos na verdade. Eu não cheguei a terminar essas ilustrações, mas são 4 rascunhos que eu fiz em live e eu vou comentar um pouco o projeto do meu quadrinho Soneto do Unicórnio. Então, essas 4 ilustrações, esses 4 rascunhos serão usados como capas ou splash art no começo de cada parte da minha história. Splash art em quadrinhos é aquela arte, geralmente página inteira ou página dupla, no começo de um capítulo, que é usado assim para chamar a atenção visualmente do leitor. Eu também vou usar como capa para webcomic no Tapas, no Flip-Through. Esses sites de webcomics, eles costumam pedir uma ilustração para ser usada como capa, como thumbnail e tal. Então, sempre é bom ter isso em mente quando você for começar a fazer um quadrinho, se você pensar nisso. E também dá pra aproveitar para fazer banners, coisas assim. Eventualmente, como foi impresso, dá para usar como capa física mesmo, né, do quadrinho. Uma coisa que eu também penso em fazer, não com todas, talvez com algumas, é fazer primeiro uma versão em preto e branco, que eu posso usar como splash art, e depois colorir para usar como capa finalizada de verdade, né? É uma opção que você pode ir espaçando e dividindo o trabalho que você vai ter com seu quadrinho. E eu tinha começado a rabiscar esses rascunhos sem gravar, né? Eu tava só fazendo isso no final do dia, eu acabei gostando, então eu parei e eu esperei para continuar rabiscando em live, gravando mais tarde no outro dia para registrar, né? Eu pensei em fazer ilustrações ligadas ao que acontece em cada capítulo e com os personagens relevantes dessa parte da história, mas sem exatamente ser as cenas que se passam no capítulo. Por exemplo, as roupas são diferentes, ou são ações que não aparecem diretamente, ou que nem aparecem realmente, mas sei lá, tem algum tema relacionado. Há algum tempo eu coloquei um monte de arte da Clamp alternando com o papel de parede do meu computador, então eu usei muito isso como inspiração. Eu gosto muito das capas e das splash-arts da Clamp, até só artes promocionais mesmo, oficiais, que são só os personagens vestido bonitinho, posado bonitinho. Inclusive nessa ilustração de agora, Jeremy, que é o personagem principal, ele tá usando a roupa que ele usa nesse capítulo, porque eu tava sem ideia no momento, mas é uma roupa simples, que eu fiz simples de propósito para ser mais simples de desenhar várias vezes nos vários quadros, mas depois talvez eu mude para uma roupa diferente, algo mais detalhado, mais chamativo, não sei, vou pensar. Por enquanto tá assim. E esse quadrinho agora, em março de 2026, eu já publiquei o prólogo, o primeiro capítulo de Soneto do Unicórnio, que ainda não tem capa oficial. Eu só desenhei qualquer coisa e eu postei lá porque eu tava com vontade de postar logo. Mas esse primeiro rascunho que eu fiz, que é apenas Jeremy da cintura pra cima, vai ser a capa oficial. Quando eu terminar, eu vou atualizar lá. E eu também terminei uma one shot curta, 15 páginas só, que é um spin-off de Soneto, que é sobre 2 personagens que ainda não são muito relevantes na história principal, mas tarde eles vão ser mais relevantes.
E esse spin-off, que se chama Órfãos, ele pode ser lido antes ou depois, ou no meio, em relação à história principal, por mim tanto faz. Por enquanto ele não faz muito sentido, mas de forma não linear, a minha ideia é que as histórias se complementem. Minha ideia é fazer assim uma coletânea de one-shots sobre os personagens secundários, sobre o passado deles, ou coisas que eu não vou chegar a explorar na história principal, mas que eu acho interessante de contar. Esse é o meu plano. Eu tenho Soneto do Unicórnio, a história principal, e os extras, que são esses one-shots paralelos. Por enquanto eu tenho um one-shot. Ainda não sei qual vai ser o próximo que eu vou fazer, mas eu quero fazer mais. E para dar um resumo dessa história principal, eu vou repetir uma resposta que eu dei para um comentário um dia desses no quadrinho. Soneto do Unicórnio é sobre um planeta em risco de ser destruído e sobre os diferentes povos que querem salvar e ou governar esse planeta. Um jovem príncipe, subestimado pela própria família, acaba acidentalmente encontrado por um grupo que acredita que ele pode ajudar a desfazer a maldição que ameaça esse planeta. Então essa é a premissa resumida. Se você quiser saber mais, você pode ler. Eu não gosto de falar muito sobre a história, porque eu prefiro que as pessoas leiam da forma que quiserem, descubram da forma que quiserem. Mas se você por acaso já tenha lido a minha primeira webcomic assim mais longa, que é a Canção do Narval, então você já conhece esse universo. Porque Soneto do Unicórnio se passa alguns anos depois de Canção do Narval, uns 4, 5, talvez 3 anos. Eu não cheguei a definir exatamente, que eu tenho que fazer as contas, o que faria sentido para a idade dos personagens. Talvez eu mude, não sei. Mas por volta de 4 anos. Soneto do Unicórnio se passa por volta de 4 anos de Canção do Narval, que foi a primeira webcomic que eu fiz. E tem alguns detalhes em Canção que não são mais canon. Eu acabei mudando algumas coisas sobre o universo, o world building e tal, mas de forma geral, Canção de forma geral, Soneto é uma continuação de Canção. Então, se você quiser ir ler Canção do Narval, que está completo, eu considero como completo, mesmo que termine de forma meio abrupta, depois tudo vai fazer sentido, eu espero. Você pode ler no Flip-Through ou no Tapas. Eu vou linkar todos os meus quadrinhos aqui no vídeo. Eu também geralmente posto primeiro as páginas de 3 em 3 páginas ou de 4 em 4 páginas soltas com mais frequência enquanto que eu estou acabando no Blue Sky. Mas se você quiser ver quando o capítulo estiver completo, tudo de uma vez só, se for o que você preferir, então você pode ler nesses sites, principalmente o Tapas e o Flip-Through, são os que eu atualizo primeiro. E com pouca frequência, eu não sigo uma frequência muito boa de atualização. Mas eu tento fazer o que eu consigo. E agora eu comecei a line art da primeira capa. Esse é Jeremy, que é o primeiro personagem que aparece. O primeiro protagonista, desculpa. Não sei se ele é o primeiro personagem, acho que não. Mas ele é o primeiro protagonista que aparece na história.
E a segunda protagonista, ela aparece nas outras capas que eu tava rabiscando, mas ela ainda não apareceu na história. Ela aparecerá em breve. Nessa primeira ilustração não tem nada assim, mas em algumas das outras ilustrações que eu fiz tem alguns detalhes escondidos que vão fazer sentido depois que você lê os capítulos. Eu gosto de fazer coisas assim, de deixar detalhezinhos ou easter eggs, inclusive em canção, mesmo que eu tenha começado há muitos anos, tem alguns detalhes que vão fazer mais sentido depois do soneto. Eu gosto de fazer isso. Mas eu tô agora fazendo essa line art. Eu não chego a terminar essa line art nesse vídeo. Eu não me gravei continuando essa line art. Eu fiz algumas modificações. Todo o processo de desenho assim, você vai desenhando, você vai vendo erros, você vai modificando. E esse ciclo continua até você não aguentar mais. Se você não parar de desenhar, você enlouquece. Mas é isso. Comentem se vocês gostam de vídeos comentados assim, se vocês acham legal que eu grave vídeos falando sobre as minhas histórias, meu processo criativo. Se tiverem dúvidas de algo específico, como o processo de criar quadrinhos, processo de publicar webcomics, são coisas que eu gosto de falar. Isso. Obrigada por comentar, seguir, tchau!